Queridos amigos, queridas amigas da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, muita paz. É com muita alegria que a gente retoma, conversar com os queridos irmãos, desta vez desafiada para um tema, bastante afligente do momento, que são esse processo difícil que nós estamos vivenciando, aqui no Estado, com essas enchentes, essas tragédias todas, com essas mortes coletivas, como em Marrocos, por exemplo, que aconteceu também, que está acontecendo toda aquela dificuldade, tremores de terra. Então, é sobre essa questão que nós vamos refletir um pouquinho esta noite, que vamos conversar sobre essas questões difíceis que estamos enfrentando no nosso mundo. Mas, para tanto, nós convidamos aos queridos irmãos, neste momento, a conosco elevar o pensamento a Deus e rogar ao Senhor da vida, Deus nosso Pai. Estamos neste momento, Senhor, nos reunindo em Teu nome, nos reunindo em nome de Jesus, contando com o apoio da espiritualidade desta casa de luz, com os nossos mentores amigos, com esses espíritos bondosos que estão sempre a nos amparar, nos ajudar nos desafios que temos na encarnação. Que essas vibrações positivas, Senhor, também possam chegar até os corações dessas pessoas que estão passando, por essas grandes dificuldades, por esses grandes desafios, que essas vibrações positivas possam envolvê-los também em luz, em harmonia, em coragem, em serenidade, em abnegação, e que esses bondosos amigos espirituais, possam também nos amparar para que possamos nos sintonizar cada vez mais, vibrando por essa situação e pedindo que todos sejam amparados, que encontrem coragem para superar as dificuldades. Que assim seja. Então, neste momento, nós vamos começar a conversar sobre esses flagelos destruidores, que afligem a nossa humanidade de quando em quando. E nós vamos ver que esses flagelos, Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, ele coloca essa questão das leis morais, e entre esses assuntos está a lei de destruição. Como é que nós temos que entender essa lei, que ela é uma lei divina, e que ela serve para o progresso, ela nos ajuda a progredir. E como é que ela funciona? Então, Kardec, neste item que é intitulado Flagelos Destruidores, do Livro dos Espíritos, na questão 737, ele vai perguntar aos espíritos amigos, ele vai perguntar com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores. Qual é o objetivo da divindade? Qual é o objetivo da lei divina? E aí o Espírito Superior responde, para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos antes que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos e que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Nós não podemos ficar ansiosos, de querer julgar agora, mas nós temos que imaginar como é que vai ser daqui para frente, Não os julgais senão sob o ponto de vista pessoal e o chamais de flagelo por causa dos prejuízos que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas em alguns anos, e que exigiria, de outra forma, muitos séculos, E Kardec questiona ainda mais, Mas esses flagelos, o homem de bem sucumbe como perverso. Isto é justo? Vejam só, o nosso codificador aprofundando a questão perante a espiritualidade superior, E aí o Espírito responde: durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte, ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo pouca coisa é. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, sofrimentos que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá para o futuro.
Os espíritos, eis o mundo real, preexistentes e sobreviventes a todos, são os filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como se um exército que, durante a guerra, vê seus trajes, né, usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com os seus soldados do que com as suas vestes. Quer dizer, Deus tem mais cuidado, né, com os espíritos que estão encarnados do que com os corpos desses espíritos, né? Mas Kardec desdobra a questão, né? Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas. E o espírito continua respondendo: se se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é em relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isto. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas souberem suportá-los sem murmurar, né? Sem murmurar. E Kardec, então, comenta essa questão, né? Que ele vai dizer, então, que essas tempestades, elas são passageiras, né? No mundo, na visão espiritual, né? Elas são passageiras, né? A morte, por causa de um flagelo, né? Ela é passageira, né? É uma experiência extraordinária para esse espírito que passa por essa experiência, né? E Kardec pergunta ainda na questão 739, os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Se tem utilidade isso? Sim, responde o espírito. Eles mudam, algumas vezes, o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é percebido frequentemente, não é logo percebido, senão por gerações futuras. Então, assim, o bem que vai advir, né, dessa destruição, que parece que é muito malévola, na verdade, ela traz um progresso, né? E tem um sentido. E aí que nós vamos ver o sentido, né, que vai ter, que tem que ter, né, na visão espírita, né? Na visão espírita, essa questão é muito mais aprofundada, né? E nós vamos compreender que a lei divina reúne na comunidade, na sociedade, onde acontece esse flagelo, na verdade, ela reúne aqueles espíritos, né, aquelas várias pessoas que precisam, que têm débitos semelhantes, débitos coletivos semelhantes, e que estão reunidas no momento da fatalidade. Esses espíritos estão todos reunidos nesse momento, né? Eles programaram essa encarnação, eles vieram próximos, os que têm esse desafio, né, esse flagelo coletivo, e isso é preparado na espiritualidade, né? Eles estão ali reunidos para enfrentar essa situação, né? Então, não se pode evitar, porque isso aí foi programado, cada um individualmente, antes da reencarnação, fez esse planejamento, ele ia passar por esse processo, né, como uma libertação de equívocos antigos, né? Então, ele não está marcado por uma infelicidade, por uma desgraça, né? Isso aí, mas foi o mau uso do livre-arbítrio que ele fez no passado, né? Então, a gente não pode ver apenas como tragédia, né? A fatalidade só existe, e aí nós temos que entender essa questão da fatalidade, porque vai tudo transcorrendo normalmente, daqui a pouco acontece uma tragédia inesperada, né? Então, ela só existe, essa tragédia inesperada, este flagelo, só existe por escolha que o espírito fez antes da reencarnação, faz parte da programação desta vida, né? Parece imprevisível, mas não é. Essa situação difícil que este grupo social passa, era previsível, sim. Cada um tinha já no seu planejamento reencarnatório a vivência, né? O planejamento da vivência dessa experiência, né? Então a gente costuma dizer assim, quando a gente
acontece na nossa vida, vamos dizer, particular, uma fatalidade, não uma coisa imprevista, né? E que nos fez mal, momentaneamente mal, a gente diz, eu estava no momento errado, no lugar errado, e foi me acontecer isso, né? Não, mas essa situação fazia parte, né, desse resgate que nós precisávamos passar. Isso estava previsível, né? Então, e aí, queridos amigos, queridas amigas, nós temos que refletir, né? Que tipo de espírito somos nós? É esta reflexão que nós temos que fazer, né? Que tipo de espírito somos nós que temos que reencarnar ainda num mundo de provas e expiações? E quantos resgates nós ainda temos, né? Quantos desafios para nos recompor perante a lei divina, porque Deus não nos cria autômatos, né? Não nos cria marionetes, ele nos cria com autonomia, né? Nós podemos usar o nosso livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio vai sendo usado de uma maneira ou desequilibrada, e aí vem os problemas da vida futura, né? Ou da vida que nós estamos vivendo. Nós estamos resgatando causas do passado, né? Causas do passado, e estamos nesse mundo, né, de provas e expiações para vivenciar esses resgates que nós precisamos resgatar, né? Mas nada está fora da lei divina, né? Nem é uma traição da natureza, não é nada disso, né? Não é nesse sentido. E Kardec, depois, nós vamos encontrar em obras póstumas, né, nesse trabalho maravilhoso de Kardec, que foi póstumo, que não foi de Kardec, mas que o secretário que ficou com todos esses escritos de Allan Kardec, ele, 14 anos depois do desencarne de Allan Kardec, ele publica obras póstumas, onde ele reúne vários estudos que Kardec deixou feitos, né, e que não foram publicados em livros com ele em vida. E entre esses estudos que ele trabalha essa questão das expiações coletivas. Em obras póstumas, está justamente na parte de questões e problemas, né, em que o Herculano Pires, quando comentou sobre o resgate desse trabalho, né, de Kardec, que está nas obras póstumas, ele diz que esse resgate trouxe muita luz para questões que ainda não estavam muito claras, né, para o nosso entendimento de espíritas estudiosos, né? E ele, então, nessa parte do obras póstumas, questões e problemas que Kardec ainda estava discutindo, ele estava esmiuçando ainda, ele estava levando essas questões lá para a Sociedade de Presença de Estudos Espíritas, para os médiuns receberem as respostas que os espíritos traziam, os espíritos superiores. Kardec tinha uma equipe de médiuns extraordinária e fazia parte desse processo da terceira revelação. Então, esses espíritos vieram com ele para ajudá-lo no esclarecimento que nós precisamos, né, na humanidade. E aí, então, Kardec, numa dessas sessões, e depois ele deixa tudo isso escrito, né, ele faz a seguinte pergunta para o espírito que estava ali para responder, né? Ele pergunta, e primeiro ele faz uma explicação. Explica-nos perfeitamente o Espiritismo explica perfeitamente, né, a causa dos sofrimentos individuais, como consequências ou expiação do passado. Isso está claro, ele não tinha mais dúvida, né? Mas ele lança aqui a questão, né? Mas, olha só o mas, né? Visto que ninguém responde senão pelas próprias faltas, como explicar as desgraças coletivas que ferem aglomerações de indivíduos? As desgraças coletivas, né, que ferem essas aglomerações de indivíduos, uma família, uma cidade, uma nação, uma raça inteira, as quais atingem tanto os bons como os maus, tanto os inocentes como os culpados. Ele está questionando isso para o espírito, né? E o espírito amigo responde para ele de uma forma magistral, né? O espírito diz o seguinte: as leis que regem o universo, físicas ou morais, materiais ou intelectuais,
têm sido descobertas, estudadas e compreendidas, dirigindo-se o estudo do indivíduo e a família para a universalidade, por generalização, demonstrando-nos a universalidade dos resultados. Tem hoje, né, o mesmo cunho as que o Espiritismo revela. Podeis, sem receio de errar, aplicar as que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, a massa dos habitantes dos mundos, que são individualidades coletivas. Então, o que o Espírito está dizendo aqui? Que quando nós estamos reencarnados, nós não só estamos resgatando as nossas ações individuais de vidas anteriores equivocadas, como também estamos resgatando os equívocos que tivemos nas nossas famílias consanguíneas do passado, como estamos resgatando, né, os equívocos que tivemos em relação à nação que vivíamos, à comunidade, os erros que cometemos socialmente. Então, o Espírito vai destacando aqui que existem dois aspectos, né, nos nossos resgates, né, e na nossa evolução. O aspecto individual, a nossa vivência individual, mas a nossa vivência também social, né? Como membro de uma família, como membro de uma nação, como membro de uma cidade, como membro de uma comunidade. Isso é muito importante, que o Espírito vai trazendo aqui, né? Vai trazendo aqui em relação. Então, ele diz o seguinte: todas as faltas, quer do indivíduo, quer das famílias, das nações, seja qual for o caráter, são expiadas em cumprimento da mesma lei, né? O algoz expia o mal praticado, quer tendo sempre a vítima presente no espaço, quer vivendo em contato com ela em uma ou muitas existências sucessivas, até que a reparação do mal causado seja feita, né? O mesmo acontece, vejamos aqui, né, quando se trata de crimes cometidos solidariamente, por mais de um. As expiações são solidárias, o que não embarga a que cada um de fazer simultaneamente a de suas faltas individuais. Então, o que o Espírito está nos dizendo é que muitas vezes nós estamos aqui encarnados para resgatar os nossos procedimentos individuais aí do passado, os nossos equívocos, né? Mas também, junto a esse resgate, temos oportunidade também de resgatar os equívocos que fizemos com grupos, com sociedades, com famílias, né? E a história da humanidade, da nossa história, da nossa humanidade, é repleta de atos de atrocidade, de violência, de erro, né? De guerras, de usurpação, de injustiças. Qual é esse nosso papel nisso tudo aí do passado? Como é que nós estávamos, né? Então, são questões que nós temos que fazer agora, né? E para compreender essas situações vigentes, né? Que muitas vezes os nossos irmãos vivem, mas que nós não estamos liberados de conhecer o futuro e saber se nós vamos passar até por situações piores, né? É conforme nós temos que resgatar, né? Então, o Espírito vai dizendo aqui, ó, em todo ser humano há 3 caracteres, olha só, em todo ser humano há 3 caracteres: o do indivíduo, ou doente em si mesmo, né? O do membro da família, ou o do cidadão. Então, nós respondemos pelas nossas atitudes, tanto individuais, quanto familiares, quanto da sociedade, né? Como cidadão. Nós respondemos por isso aí, nós vamos responder. E isso é importante que a gente compreenda isso aí, né? E para a gente poder ver com outros olhos essa situação que nós estamos vivendo, né? Então, ele diz aqui, ó, sob uma dessas 3 faces, né, pode ser, a pessoa pode ser um criminoso ou um virtuoso, particularmente, pode ser isso, né? Isto é, mas como cidadão, virtuoso como um chefe de família, né? Ou como pai de família, e criminoso como cidadão. Então, nós podemos perfeitamente, no nosso meio consanguíneo, no nosso meio mais íntimo, né? Com aqueles que nós temos que lidar mais diretamente, nós podemos ser excelentes pessoas, mas nós não sabemos como é que fomos no passado, na relação social, né? No grupo social.
Então, e mesmo hoje, uma pessoa muito boa na família pode não ser um bom cidadão, pode não ser uma pessoa que influencie positivamente o grupo social, uma pessoa que provoque problemas sérios, né, de sociais, pode ser, né? Então, o que não embarga a que cada um de fazer simultaneamente de suas faltas individuais. Então, tanto nós podemos resgatar, né? Estamos resgatando e resgatando os nossos procedimentos errôneos individuais, como também coletivos, né? Então, é isso que ele quer nos deixar bem claro aqui, né? Pode, admitir-se em geral que todos que se ligam numa existência por empenhos comuns já viveram juntos, trabalhando para o mesmo fim e encontrar-se-ão no futuro até que hajam alcançado isto é, espiando o passado ou cumprindo a missão que aceitarem. Então, nós não estamos juntos por acaso. Esses grupos, quando passam por esse processo de flagelo coletivo, eles não estão juntos por acaso. A vida os reuniu naquela situação porque eles tinham que passar por aquela situação para perceber o que também provocaram no passado, para sentir o que fizeram sofrer. Então, assim, é uma forma hercúlea de resgate, muito linda, né? Então, o Espírito continua falando aqui, respondendo a Kardec, né? Graças ao Espiritismo, compreende-se hoje a justiça das provações, que não estão em relação aos atos da vida presente, não é dessa vida. Né? Mas como é que, coitada, aquela pessoa tão boa, está passando por tudo isso aí, lutou tanto para ter o que tem, mas ele não está resgatando isso desta vida, ele está resgatando do passado, ele está colocando aqui, né? Então, desde que as considerem referência aos atos do passado, é uma amortização de dívidas, né? Porque serão assim as punições coletivas? Por que serão assim? Pergunta ele, o Espírito pergunta no meio da resposta, né? Serão assim as punições coletivas? Dizem que os males gerais ferem culpados e inocentes, mas não se sabe que o inocente de hoje pode ter sido um criminoso do passado, de ontem, né? Quer seja ferido individual, quer coletivamente, não o é senão porque mereceu ser. Então, é uma questão de merecimento, ele está colhendo o que plantou, né? Demais, como dissemos, há faltas do indivíduo e as do cidadão, né? da pessoa que vive em sociedade, né? E a expiação de uma não dispensa de outra, né? A gente pode estar expiando individualmente o problema pessoal e pode também estar resgatando os problemas que causamos de negativo socialmente, né? Porque é preciso que a dívida seja paga centil por centil, não tem dúvida, né? Que nós temos que pagar. São faltas coletivas, nos diz o irmão, né? Que devem ser expiadas coletivamente, pelo que juntos as praticaram. E então, para sofrerem a pena de talião, ou terem o ensejo de reparar o mal que fizeram, reúnem-se na seguinte existência, com o intuito de se dedicarem à causa pública, socorrendo e ajudando aqueles que outrora maltrataram. Assim, é uma grande oportunidade, não só para os que vivem o flagelo, mas também para aqueles que estão em torno, como nós, que podemos ajudar, que podemos ser solidários, ser fraternos. E também estamos, de certa forma, mesmo que não diretamente no meio daquele turbilhão, mas estamos de fora, mas nós podemos ajudar, nós podemos estender a mão, nós podemos mudar um pouco aquela história, né? Ajudar a mudar a história, né? Então, a solidariedade, continua respondendo o espírito amigo aqui, né? A solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não é só para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, né? Pois que os mesmos indivíduos se encontram e se encontrarão para juntos seguirem as vias do progresso, prestando mútuo concurso, né, na evolução. Eis o que faz compreender o Espiritismo pela equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os seres. É a lei divina, é justiça isso aí, né? Não tem nada de
de equívoco, né, passando por todas essas situações, né, a gente vai compreendendo perfeitamente que era necessário, né, essa experiência, ela é necessária, né, ela é necessária. Então, nós estamos nos depurando, né, tanto os nossos equívocos feitos individualmente, né, como também coletivamente, né, socialmente. As mortes e os sofrimentos coletivos, elas impulsionam também o progresso. Elas impulsionam, porque nada mais vai ser como era, né? Aquele espaço e aquela comunidade vai crescer por uma outra visão, né? Por uma outra questão, né? Então, e não só a mudança física, né, do espaço, mas como também haverá uma mudança da inteligência, a mudança da compreensão, os meios vão ser melhores dali para frente, né? Vai se impulsionar muito melhor essas questões todas, né? Que nós ainda precisamos compreender, né? Então, é a lei do progresso, né? É a lei do progresso. Então, quando a gente vê isso que aconteceu, né? Tá acontecendo no Rio Grande do Sul, né? O que aconteceu em Marrocos, né? Um exemplo muito interessante, né, a gente refletir, né, no momento de hoje para compreendermos a situação, né, o Titanic, né, o que aconteceu com o Titanic, né, um processo extremamente intenso, né, de resgate coletivo, intenso, né, e que até hoje se sentem as consequências, né, mas que foi um processo de depuração, né? Então, é um processo de depuração. O mesmo que aconteceu na Boate Kiss, né? No resgate daqueles jovens, daqueles adolescentes que tiveram a oportunidade de se libertarem, né? de uma situação do passado muito difícil e que a gente muitas vezes já lemos alguns depoimentos dos espíritos que passaram por ali, que passaram por aquela situação e eles pedem, né, paciência e perdão, que não foi injustiça, né? A mesma coisa a Covid, né? A Covid, que resgate coletivo que nós passamos, né? Desde 2020, que nós estamos vivenciando ainda, né? E que é um processo que nós temos que compreender, né? Esses processos de resgate nós temos que compreender. Mas é muito interessante o espírito dando essas respostas para Kardec. E também foi publicado depois as reflexões que Kardec fez em cima dessa resposta, que foi profunda, né? Kardec fez uma reflexão muito interessante, né? Ele nos diz o seguinte, ó: conquanto as comunicações, esta comunicação seja moldada nos princípios conhecidos da responsabilidade do passado e da continuidade da relação do espírito, encerra, entretanto, uma ideia, até certo ponto, nova e de grande importância. Veja, né? Ele deixou registrado tudo isso escrito, né? Que depois vai ser resgatado em obras póstumas, né? A distinção que se estabelece entre a responsabilidade pelas faltas individuais ou coletivas, da vida privada e da vida pública, isso aí dá razão de alguns fatos ainda mal compreendidos e mostra mais precisamente, né, a solidariedade que liga os seres uns aos outros e as gerações entre si. É assim que muitas vezes o indivíduo renasce na mesma família, ou os membros de uma família renascem em condições de constituir uma nova, em outra posição social, a fim de estreitarem os laços de afeições ou repararem os erros comuns. Olha, Kardec vai aprofundando a resposta, né? Vai aprofundando. Por motivos de ordem geral, o espírito renasce, às vezes, no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, por simpatia, ou para continuar com os elementos já elaborados, os estudos a que se dedicou, aperfeiçoar-se, prosseguir os trabalhos começados, que a brevidade da vida ou as circunstâncias não permitiram concluir. A reencarnação é mesmo meio e é a causa, né, do caráter distintivo dos povos, das raças,
como um progresso geral, os indivíduos vão necessariamente perdendo os caracteres primitivos até se transformarem, né? Até se transformarem para melhor. Kardec, então, vai refletindo sobre essa questão, né? A visão que fica ampliada agora para nós compreendermos, né? Que nós não temos só o papel individual, né? De filho daquela família, de mãe, de pai, de irmãos, né? De parentesco sanguíneo, mas que nós temos também um compromisso com o nosso papel social, o nosso papel de cidadão, o nosso papel da nacionalidade, né? Enfim, do que nós fizemos, né? Da vida, nossa vida, né? Como é que nós usamos essa oportunidade da reencarnação? E aí, então, que a gente vê, por exemplo, né, eu sempre conversando com as minhas filhas, com as minhas crianças, que agora já está tudo adulta, né? Mas mamãe, tu está sempre vendo, tem sempre uma ideia boa, não é bem assim, olha quanta coisa errada está no mundo, quanta dificuldade, e esses equívocos das lideranças que estão aí. Então, eu explico para elas, isso eu já compreendo, né? Que esses equívocos que estão à nossa volta, na sociedade, emperrando muitas vezes o progresso social, né? Esses equívocos, todas essas lideranças, essas pessoas, foram nossos alunos do passado. Nós já agimos como eles do passado. Por isso que nós estamos aqui hoje, né, nesse processo até coletivo de resgate dos equívocos que cometemos nos erros do passado, né? Uma situação interessante que nós vivemos, né, há 12 anos atrás, quando a nossa filha primogênita, né, aos 36 anos, sofreu um desastre, né, um acidente automobilístico, e desencarnou repentinamente, mas foi assim, para nós ali, no momento de sopetão, de enxofre, né, e que depois a gente vai entendendo que era necessário. Certa feita, com tempo depois, né, conversando com uma pessoa muito querida, médium extraordinário, ele nos disse, olha, a filha de vocês, a Silvana, teve um retorno heróico para a espiritualidade, porque ela resgatou, ela fez um resgate que ela não tinha tido coragem de fazer em muitas vidas anteriores, que ela precisava resgatar lá do passado, muito passado, mais remoto. E agora ela se libertou. Quer dizer, o sofrimento, ele tem um sentido, mesmo o sofrimento individual ou o sofrimento coletivo, ele tem um sentido de nos promover, de nos elevar, né? Então a gente tem que ter coragem de enfrentar essa situação. E Kardec vai comentando aqui, né, essa mensagem nela, fazendo uma reflexão. Uma família enriquece-se à custa de outra. Olha a reflexão que ele está fazendo, né? Um povo subjuga o outro e plana em seu seio a ruína e a desolação. Uma raça procura aniquilar a outra. Eis porque há famílias, povos e raças sobre os quais pesa a pena de talião. Pesa a pena de talião, realmente pesa. Então, a gente tem que reconhecer que isso aí é possível, né? E ele comenta ainda aqui, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Disse o Cristo, né? Essas palavras podem ser assim traduzidas, nos diz Kardec, né? Aquele que derramar o sangue, verá ser derramado o seu. Aquele que levar o incêndio à casa do outro, verá ateado o incêndio na sua. O indivíduo que roubar, será roubado. Aquele que escravizar ou maltratar o fraco, será fraco, escravizado e maltratado. Quer seja um indivíduo, uma nação, uma coletividade, são solidários no bem como no mal feito em comum. Então, Kardec consegue ir trazendo aqui, né, reflexões profundas, muito bonitas, sobre essa resposta. É longa essa reflexão que ele vai fazendo. É merecedora de um estudo mais aprofundado, né, de uma leitura nossa. Mas ele coloca ainda nessa reflexão, né, que nós destacamos algumas partezinhas para que a gente possa se esclarecer deste momento que nós estamos vivendo, né? E ele diz o seguinte: a humanidade compõe-se de pessoas que constituem as existências individuais e de gerações, a via do progresso por fases variadas, né, de provas, que são também individuais para as pessoas e coletivas para as gerações. Assim como cada existência é um passo adiante, né, que dá um encarnado,
também cada geração assenta um marco nas vias do progresso, né? E este progresso da coletividade é irresistível e arrasta as massas, né? Ao mesmo tempo que modifica e transforma em instrumento de regeneração os erros e os preceitos de um passado que fatalmente vai desaparecer, né? Ora, como as gerações são compostas de indivíduos que já viveram nas precedentes gerações, o progresso daquelas é resultante, né, do progresso destes. Então, esse progresso vai se fazendo encadeado, né? Perguntareis, quem demonstra a solidariedade entre a geração atual e as que precederam e as que lhe hão de suceder? E como provar que alguém que viveu na Idade Média, por exemplo, né, e como volverá a tomar parte nos acontecimentos que se realizarão no decorrer do tempo? É para nós refletirmos, né? Vamos nos imaginar lá no passado como é que se hoje nós somos assim, como é que éramos? Hoje nós estamos com carinha de anjo, né? Achando que estamos ali ao lado, que somos criaturas maravilhosas, mas nem sempre, né? Nem sempre foi bem assim, né? Então, enfim, Kardec conclui aqui a reflexão, né? O Espiritismo lhes ensinará que as faltas cometidas coletivamente são expiadas solidariamente, né? Os progressos realizados em comum são da mesma forma solidários, né? A gente caminha junto no bem também, né? Não só no resgate dos equívocos, mas também naquilo de bom que se faz, né? Então são solidários, né? Em virtude desses princípios é que vão desaparecer, né, as dissensões de raça, de família, de indivíduos, e que a humanidade, né, despida dessas faixas da infância, caminhará rápida e varonilmente para a conquista de seu verdadeiro destino, né? É isso que nós vamos chegar, né? É isso que nós vamos chegar. Então, refletindo sobre esse momento em que vivemos, especialmente aqui no nosso estado, que nos chama mais atenção, né? A gente vai vendo que não é só a natureza que é culpada, não é só a natureza. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos, né? Colhendo aquilo que plantamos. Então, nós temos que ter o respeito à natureza, né? Nós temos que aceitar esses desafios com equilíbrio, com fé, com esperança, né? Sem nos perturbarmos, né, demasiadamente. As crianças e os jovens vão se basear no exemplo de equilíbrio que os adultos de hoje vão dar, né, de resgate dessa situação, de ajuda mútua, de solidariedade, de fraternidade, né? E nunca deixarmos de confiar em Deus, né? Porque estamos nas mãos de Deus, e essa é a realidade, né? E Ele está nos dando uma oportunidade de entendermos essa situação, né? Então, hoje nós encontramos aqui no nosso meio, né, um clamor de solidariedade, de fraternidade, de compaixão, de caridade, né? E esse ato, né, que cada um que está vivendo mais diretamente esse desafio, esse flagelo, né, coletivo, nós precisamos ter um ato de submissão, de resignação, de coragem, e usar a prece, né? Usar a fé para superarmos essas dificuldades e as outras que, por sinal, por certo, ainda virão, né? Mas nós temos que ter consciência com as respostas que encontramos na doutrina espírita, né? Que são momentos difíceis, mas importantíssimos, decisivos, né? Para a nossa evolução, para os nossos resgates e para nos enquadrarmos, né, com equilíbrio e com harmonia na lei divina. Que Deus nos ajude, né, a que possamos, com coragem, enfrentar essas situações todas e amparar aqueles que estão sofrendo mais do que nós, né? Então, agradecemos a Deus a oportunidade, né, dessa reflexão e rogamos a esses bons amigos espirituais, né, que nos amparem, que amparem o nosso Estado, que amparem o nosso país, que amparem todos os países, que amparem a nossa terra, né, e a nossa humanidade, que possamos realmente, né, crescermos como seres individuais e como seres coletivos. Muita paz a todos.